E aí galerinha, beleza? Então hoje vou trazer para vocês aí um tutorial dividido em duas partes, né, sobre criação de HUD progressiva com HUD com imagem, beleza? Então a gente vai fazer uma mistura aí, a gente vai diminuir a barrinha de vida e quando a barrinha de vida estiver zerada, ela tira um coração e pum, enche a vida toda de novo, beleza? Então nesse primeiro tutorial eu vou criar com vocês a parte básica, que é a estrutura aí da HUD do coração. Só que dessa vez a gente vai fazer de uma forma diferente. A gente vai utilizar um processo chamado for each, né? Que é pra gente, ou for loop, né, na realidade, pra gente gerar as imagens, né, diante de um laço. Beleza? Então uma coisa mais avançada aí, bem mais legal aí pra vocês, beleza? Então, até daqui a pouco, é nóis. Beleza, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Primeira coisa, criei uma pasta, né, e importei uma imagem aí só de um coração, beleza? Pra gente poder fazer esse tutorial, a gente vai ter que fazer de uma forma diferente a HUD. A gente não vai vir normalmente aqui e utilizar o User Interface, esquema do widget, beleza? A gente vai utilizar aqui, no caso, a gente vai vir aqui em Blueprint Class, né, e a gente vai ter que utilizar da HUD Pi, HUD Monstra, né, que é essa primeira aqui, ó, HUD, beleza? Que significa Heads Up Display, né, que normalmente a gente já dá o nome de HUD, né? Bom, no caso, a gente precisa utilizar ele porque a gente vai desenhar na viewport, beleza? Ou na porta de visualização, então a gente precisa dela, né? Se não fosse por isso, a gente podia utilizar o widget mesmo, né? Então beleza, vim aqui na HUD, vou clicar em selecionar e vou chamar de HUD GameZika. Vou abrir ela, beleza? E vou fazer da seguinte maneira, olha só. Vou vir aqui, ó, no Event Graph, né, na área de construção, e a gente vai utilizar um cara aqui, ó, chamado desenhar textura. Só que a gente vai utilizar o desenhar textura simples, que tem muito menos opções, né, para ser configurado do que o desenhar textura normal, né, porque a gente vai trabalhar aqui, a gente vai colocar essa imagem aqui, que é uma textura, na nossa HUD, beleza? Então, é muito mais fácil de trabalhar com a textura simples do que com a textura normal, né? Tem muitas mais opções aqui pra gente configurar, né? Beleza? Então a gente vai trabalhar com o nosso Hurt Icon, né? Então guarde o nome dele. Então vou vir aqui em Texture, vou colocar o Hurt Icon, beleza? Aí a gente tem aqui o plano cartesiano, né? Y para a parte de cima, né? E X na horizontal. Então vou colocar aqui, ó, é o seguinte, aqui eu vou colocar 20, né? Para ele spawnar na parte de cima lá da tabela, que aqui no caso seria o 0, né? Então 20 seria mais ou menos, vocês entenderam. Vou trabalhar aqui com o eixo Y, né? Vou colocar 20 no eixo Y, né? Para ele se distanciar um pouquinho aqui do corner, né? No caso desse corner aqui, colocar 20, né? Beleza? E eu vou ter que fazer o seguinte também, vou ter que criar tem um evento, né, que vai desenhar na tela, que é o desenhar não receive draw, aí ó, receber HUD de desenho, né? Esse evento é responsável aí por criar o desenho na tela, né? E esses dois trabalham em conjunto, beleza? Sem esse cara, sem isso aqui, o desenhar textura simples não funciona, beleza? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma variável aqui, vou chamar ela de life, né, que seria a vida. Ela vai ser do tipo inteiro, beleza? Pra gente trabalhar aqui de uma forma diferente, né? Porque a gente vai ter 1, 2 ou 3 corações. Mas se você quiser que tiver mais aí, não tem problema, né? Vou compilar e vou deixar com 3, beleza? 3. Chique show, belezinha. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar na tela. Se eu só fizer isso aqui, ó, se eu só fizer isso, né, compilar e testar, não vai funcionar. Por quê? Isso daqui é uma HUD,
beleza? Então a gente tem que passar por programação, né, quando que ela vai startar. Mas na realidade, como a gente estendeu da classe principal HUD, né, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui em configurações, né, e provavelmente no de vocês vai ter essa aqui a configuração do mundo, né? Se você não está vendo essa opção, você vem aqui em Settings e Word Settings, beleza? E aí vai aparecer isso aqui para você. No caso, aqui nas configurações do mundo, você pode configurar diversas coisas. E uma delas é substituir a HUD default, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui, ó, o Game Mode, né? Que é o modo de jogo, que seria as regras do jogo, beleza? No caso tá none, ou seja, não tem nenhuma regra de jogo. Mas eu vou vir aqui, ó, e vou trocar isso aqui. Coloca aí uma padrão, né? No meu caso eu vou colocar esse Third Person Game Mode, né? Beleza? Coloquei o Third Person Game Mode, vou abrir o Game Mode aqui, né? E a gente vai ter as HUDs aí, né? HUD Class. No meu caso, eu vou colocar a HUD Game Zika, mas que foi a HUD que eu criei. Quando eu faço isso e dou um play, né? Ele já criou um coração ali pra mim, beleza? Por quê? Por causa do seguinte, coloquei que a minha HUD vai ser como default, né? E falei que eu vou ter um evento de desenho, né? Que eu desenhei a textura aqui, vai ser a textura do Hershey Icon, né? Na posição 20 aqui, na posição 20 no eixo Y. Só que a escala está muito grande, né? Vou fazer o seguinte, vou diminuir isso aqui para 0.1, né? Vamos ver se vai diminuir o nosso desenho, né? Salvei, reproduzir, olha lá, já ficou pequenininho, tá vendo lá que tá numa posição lá bem no cantinho e pegou 20 de distância, né? Se por um acaso eu venho aqui e coloco, sei lá, 100, salvei, minimizei, reproduzi, né? Ele vai pegar uma distância de 100 ali do meu eixo Y, né? Beleza, então vou deixar 20 mesmo, 20, beleza, né? E vou fazer o seguinte, agora ao invés de desenhar só um, né? Ele vai desenhar os três aqui, os três corações, né? Para isso vou utilizar um comando chamado for loop, né? For loop. O que acontece nesse for loop? Ele vai fazer o seguinte, né? Ao invés de ele fazer uma vez só, ele vai fazer quantas vezes eu pedir aqui para ele. No caso, se eu falar assim, do 0, do 0 não, vou colocar do 1 ao 3, o que acontece? Ele vai fazer 1, 2, 3 vezes o loop aqui, né? E vai desenhar 3 vezes o coração, tá? Então, no caso aqui, entrou, veio do desenho, entrou no for loop, ele vai fazer uma vez, aí vai fazer o desenho, aí depois ele vai acrescentar mais um, pá, até chegar no número 3, ou seja, vai repetir 3 vezes esse processo aqui, tudo bem? Beleza. Agora o que eu vou fazer? Ao invés de ele preencher com 3, eu vou pegar a vida e vou utilizar isso aqui ali, ó. Olha só que maneiro. Pum. Copilei, né? Salvei. Só que você vai ver que vai acontecer uma coisa. Ô professor, mas eu desenhei as 3 ali e ainda tá uma só. Porque a gente tá colocando todos eles na mesma posição. Ou seja, todo mundo tá ficando no eixo 0. Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que modificar esse valor aqui. E vou ter que trocar a posição X de cada um. No caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o index, né? O que seria o index? O index seria o seguinte, né? Quando eu entrar no for each loop, né, o primeiro index vai ser 1, ou seja, o valor que retornar aqui na primeira vez vai ser 1. Eu vou pegar esse valor e eu vou multiplicar por 50. Opa, colocar vezes, né? Int vezes float, né? E eu vou colocar 50. Por que eu coloquei float? Porque aqui o retorno tem que ser float, né? Olha só que legal. Na primeira vez, ele vai pegar esse index, né, e vai multiplicar por 50 e vai colocar no eixo X, né, 50. Então guarda aí. Na segunda vez, né, o que vai acontecer? Na hora que ele vir aqui no for loop, né, ao invés de ser 1, né, ele vai passar a ser 2, né, porque vai repetir, então vai ser 2. Aí o que acontece? Na hora que ele vier para cá e for desenhar no X, ele vai multiplicar 2 vezes 50, né, que daí seria 100. E aí ele colocaria numa posição diferente, né? Vamos pegar aqui o último caso, que no caso são 3 vidas. Então, o último index vai ser 3. Então, na hora que ele passar por aqui, né, vai estar valendo 3. Então, 3 vezes 50, 150. Então, toda vez que ele passar no for loop, o que vai acontecer? A posição do X vai ser diferente. Beleza? Então, você não precisa se preocupar referente a isso. Né? Então, olha só que interessante. Né? Só de eu acrescentar a modificação do eixo X, né, e eu der o play, eu já tenho os 3 corações lá, né? Beleza? Chique show? Legal, né? Muito bacana
esse estilo aqui, né? Que ficou bem pequenininho o código e a gente fez bastante coisa interessante, né? Só que o que acontece? Essa vida aqui, ela não tá vindo do personagem. Então, eu vou vir aqui, ó, seleciono o personagem, né? E aqui no Word Outliner, vou clicar aqui em editar third person, né? Ele já abre aqui para mim o esquema aqui para mim editar. Mas eu não vou fazer muita coisa aqui não, só vou vir aqui, ó, olha só, e vou criar aqui uma variável, beleza? Vou criar uma variável aqui. Vou chamar essa variável de life, né? Eu vou colocar ela do tipo inteiro. Professor, mas você tem aí já uma variável vida, né? Foi a que a gente utilizou para os outros tutoriais, beleza? Mas a gente vai utilizar nesse também. Beleza? Salvei, maravilhoso, né? Agora eu vou vir aqui na HUD Game Zika, né? E olha só, quando o jogo começar, begin play, né? Vou dar um cast to third person, porque a minha variável de vida está lá no third person, ok? Vou vir aqui, né, nesse objeto, ele precisa de um objeto que é o get personagem do jogador, beleza? E aí, vou pegar a minha vida, então get vida não, get life, beleza? E eu vou pegar o life daqui também e vou setar, beleza? Vou pegar a vida que está lá no third person, beleza? Se a gente reparar, deixa eu apagar esse sequência aqui para ele parar de dar esse erro. Se a gente reparar, quando eu clico aqui no live está 0, né? Ou seja, se eu der o play agora, ele tem que mostrar 0 vidas ali para mim, beleza? Se por um acaso eu venho aqui e altero isso aqui para 2, olha só, 2, e dou o play, né? Tem que ter 2 vidas lá para mim, beleza? Agora vamos implementar só para diminuir, né? No caso eu só vou fazer assim, quando eu encostar aqui, diminui, né? Mas isso vai ficar para a próxima aula, beleza? Forte abraço e até a próxima aula. Clica aí do ladinho aí, não perca.